Bom, mas se você viu a aula passada e falou, nossa, eu devia ter visto essa aula um ano antes de eu fazer minhas dívidas, se você já tem uma dívida, como é que eu faço? E aí, agora já era para mim, já não tem mais jeito? Não. A gente vai também passar aqui um protocolo contra as dívidas, né? Antidívidas, protocolo antidívidas para você poder livrar o mais rápido possível das dívidas para conseguir entrar num ciclo de prosperidade, onde seu dinheiro comece a render mais e você comece a fazer esse dinheiro trabalhar para você. Então é sobre isso que nós vamos falar essa aula. Só lembrando que, pessoal, dívida é uma coisa que você tem que evitar. Sempre que puder, evite dívidas para consumo e dívidas de crescimento. Avalie se você pode planejar ou não. Tá joia? Não esquece disso. Mas vamos lá no protocolo antidívidas. Então a primeira coisa que você tem que colocar na sua mente é: você tem uma dívida, você precisa pagar ela, você tem que criar uma prioridade para pagar essa dívida. Você precisa criar realmente uma guerra contra ela. Porque se aquilo não virar prioridade, é aquilo que nós falamos lá no módulo despertar. Não vira prioridade, as coisas não acontecem, né? Então criar uma guerra contra essa dívida é o primeiro passo. E aí entra uma coisa muito importante. Você sozinho, dificilmente vamos supor que você e sua família estivessem num barco e vocês estivessem perdidos no meio do mar. Imagina que aí está todo mundo dormindo e só você está remando, Todo mundo dormindo e você remando. Você entende que a dificuldade de você chegar em algum lugar é muito maior. Então você precisa entender e sentar com a sua família para poder pedir esse apoio, para que todo mundo reme para a mesma direção e aquela situação tende a ser resolvida de uma forma mais rápida. Então você precisa sentar, fazer uma reunião, você precisa conversar sobre dinheiro com a sua família, isso é muito importante. Então, não só nos momentos de dívida, tá? Mas como o contexto aqui é dívida, vale o recado. Precisa ter reuniões, pelo menos mensais, para vocês conversarem sobre dinheiro, conversarem sobre esse assunto, que é um assunto totalmente renegado nas famílias. A gente não vê as famílias conversando sobre dinheiro. Quando você não conversa sobre alguma coisa, aquilo não tem importância na vida da família. Então você precisa conversar. Então na sua reunião mensal que você vai começar a fazer, você vai sentar com a família e falar: olha, nós temos essa dívida e nós precisamos lutar para poder acabar com a dívida. Então precisa estar todo mundo unido pela mesma causa. Aí você vai avaliar a possibilidade de um aumento de renda seu. Tem alguma coisa que você ou alguém da sua família pode fazer para ter um aumento de renda? Existe essa possibilidade? Por exemplo, vamos supor que você, dentista, está com uma dívida. E aí, o que você pode fazer para aumentar a renda? Talvez começar a trabalhar sábado, talvez pegar um novo lugar para você trabalhar, enfim. Avaliar a possibilidade real de aumento de renda, que aí vai facilitar todo o processo. Se você tem uma dívida e tem um aumento de renda, você vai pagar e consumir essa dívida de uma forma mais rápida, né? Então, avaliar com todos os membros da família esse aumento de renda. Depois vai avaliar os cortes de gastos. E aí entra a importância de anotar tudo. Como que você vai cortar algo que você não sabe que você está consumindo em excesso? Só vai saber se anotar. Só vai saber se tiver tudo certinho, anotadinho. Então você tem que começar a cortar os gastos. Não é, então você está falando que na época que eu tiver com dívida eu não posso fazer nada da minha vida. Posso sair, não posso... Não é isso. Mas você tem que avaliar o quanto que você gasta com coisas supérfluas e tentar cortar o máximo para você conseguir equacionar essa dívida. Você vai precisar fazer um sacrifício? Vai. Vai ser facinho? Não vai. Mas você precisa fazer isso porque a consequência de não fazer isso é muito pior. Então essa é a questão. Você precisa entender que a consequência de não fazer isso é muito pior. Então você vai equilibrar. Se você, por exemplo, tem o hábito de sair sexta de noite e sábado de noite todo final de semana,
começa a sair só sábado à noite, na sexta você vai pedir uma pizza, vai no mercado, vai comprar alguma coisa e fazer em casa. Então assim, é substituir os prazeres, não é deixar os prazeres de lado, mas é necessário o corte de gastos. Vendas de bens. Então, por exemplo, se você tem uma dívida que é uma dívida grande, você tem que avaliar essa venda de bens, tá? Por exemplo, minha dívida é de automóvel, eu comprei um imóvel, será que vale a pena vender esse imóvel? Vale a pena vender o automóvel? Precisa de uma avaliação mais detalhada, mas vamos lá. Geralmente, imóvel, tá? Geralmente, não vale a pena você vender o imóvel. Por exemplo, você comprou um imóvel e ele está caro, você fez uma análise dos seus investimentos, você está pagando uma prestação muito alta e aquele imóvel está te sugando muito. Tem que fazer uma análise bem detalhada, porque você, por exemplo, vendeu o apartamento que você comprou financiado, provavelmente você não vai receber praticamente nada em troca. Por quê? Porque inicialmente as parcelas, independente do tipo de financiamento que você fez, as parcelas iniciais elas são só para pagar juros. Então, você vai ter pagado um monte de juros e não vai ter pagado praticamente nada do seu apartamento. Então, você tem que analisar de uma forma mais detalhada aí. Tá, a dívida que está me pegando é do imóvel que eu financiei. Como que eu faço? Avalia o aumento de renda, avalia outras possibilidades antes de fazer a venda. Se não tiver jeito, se você analisar que precisa fazer a venda, ok, mas saiba que normalmente um imóvel financiado, você vender ele nos primeiros anos, você perde muito dinheiro por conta disso, porque você paga primeiro os juros, a grande maioria de juros, para depois você começar a amortizar as prestações. O carro já é uma outra questão. Se você tem um carro muito caro, aí vale a pena você fazer essa avaliação. Se não vale a pena você fazer essa venda, o carro já tem uma questão que talvez valha mais a pena você vender. Comprou um carro muito caro, puxa, não tá pegando o meu orçamento. Vale a pena talvez você comprar um carro mais barato e mesmo estando com financiamento e sabendo que vai perder algum dinheiro. Mas às vezes vale a pena para estancar aquele processo de dívida, né? Então tem que avaliar qual que é a dívida. A dívida é um cartão de crédito, qual o tipo de dívida que é. Então a venda de bens, ela precisa ser avaliada para ver se é boa ou é ruim, se você vai perder muito, não vai.